Deus não quer que nós tenhamos surpresa. Ele não está fazendo isso para pegar as pessoas de surpresa e dizer, está vendo, você ficou. Não. Ele está fazendo isso para que nós nos engajemos, para que nós levemos a sério as coisas dele, para que nós fundemos os nossos pés ali na palavra, fincamos os nossos pés na palavra e dizemos assim, olha, eu não vou fazer outra coisa a não ser aquilo que a palavra do Senhor está me mandando. É por isso que Deus não falou a data, porque Deus quer ver a gente engajar, Deus quer ver você compromissado com o reino, compromissado com a palavra. E outra, nós não servimos a Deus, nós não estamos na igreja só para ir para o céu, entendeu? Paulo mesmo disse, nós esperamos a Jesus Cristo só nessa terra, sermos os mais miseráveis dos homens. Na comunhão com Deus existe um fator muito maior ainda, é o fator de você conhecer a Deus, de você estar na presença dele, de você sentir a presença, de você permitir que ele mude as coisas dentro de você. Então não é só o arrebatamento que é importante nessa caminhada, e é por isso que Deus não contou a data, porque senão as pessoas viveriam de qualquer forma, aí quando estivesse aproximando o horário e a data, as pessoas voltariam e pediriam perdão dos seus pecados, entendeu? E muitos com certeza não iriam voltar, porque o pecado consome o homem. O pecado traz o pecado traz a morte. O salário do pecado é a morte. Na medida que a pessoa começa a pecar, ela vai estar caminhando para o abismo. Ela vai estar caminhando para a morte. Se Deus dissesse a data, as pessoas diriam, eu vou viver errado, quando estiver chegando perto eu volto, mas elas não voltariam, porque elas morreriam no meio do caminho, por causa do próprio pecado, que levaria à condenação e morte. Então é muito importante, quando vai acontecer? O próprio Jesus responde em Mateus 24, ele diz assim, olha, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Por que eles nada perceberam? Porque Noé avisava, Noé vivia, Noé falava, mas as pessoas que estavam ao redor dele não sequer queriam ouvir. E eles continuaram vivendo da forma deles. E eles não perceberam que chegou a hora do dilúvio. E olha que o dilúvio leva um tempo. Até ele formar, até ele tomar toda a terra, levou um tempo. Mas mesmo assim as pessoas não perceberam. Elas ficaram totalmente vivendo a vida delas, da forma delas. Porém Noé entrou na arca, e eles sem nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também acontecerá na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 36 e 39. Então, da mesma forma que aconteceu no dilúvio, vai acontecer agora. Você está falando, está pregando, está ensinando, está falando sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, e as pessoas estão brincando, não estão levando a sério. A hora que a trombeta tocar, as pessoas vão ver Jesus levando o povo vai subir, e aí, meu irmão, aí é estreito na terra, porque aí, né, a vida humana não acaba aí, vai entrar o período do anticristo, os 7 anos de tribulação, Satanás vai governar na terra durante 7 anos, e aí o mundo vai ficar estreito, e aqueles que falaram mal, aqueles que se levantaram contra a igreja, contra a palavra, contra o princípio, vão se arrepender de terem feito isso, mas aí já é tarde, porque Jesus já levou a sua igreja. Então é muito sério para mim e para você nesta noite, tá? Estarmos atentos a isso, estarmos atentos. E aí, o que a Bíblia diz? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora de noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês menos esperam. Mateus 24, 42 e 44. Então, fica preparado, fica atento. Nós não sabemos a hora que Jesus vai vir. Da mesma forma que um ladrão, quando entra na nossa casa, a gente não sabe que hora que vai vir. Da mesma forma, Jesus, quando vir, também não vai ficar sabendo. Por quê? Porque não foi avisado. Só isso. Ele não passou avisando tal dia, tal dia. Então, se ele não avisou tal dia, por quê? Porque ele espera que você esteja engajado. Ele espera que você esteja conectado. Né? Esteja conectado. Seja um receptáculo da glória e da presença dele. Então é muito importante nessa noite nós entendemos esse tópico aqui que eu acabei de falar. Quando será o arrebatamento? Agora o quarto ponto aqui. Por que acreditamos que está muito próximo? Por que nós precisaríamos pregar mais sobre isso? Por que a igreja precisa falar mais sobre isso? Por que nós acreditamos que está próximo? Por
causa dos sinais. Os sinais. Presta atenção aqui. Uma mulher, quando ela está grávida, além da contagem das semanas que o filho está no seu ventre, o que faz uma mulher acreditar que o menino vai nascer? As contrações, né? As contrações. Primeiro as contrações elas vão aumentando, aí depois a bolsa rompe. Pronto, agora já era, vai nascer. Então os sinais das contrações, da bolsa rompida, diz para a mulher que está grávida que chegou a hora do filho nascer. Eu lembro quando, acho que a Santa estava grávida do Efraim, foi Efraim ou do Israel? Efraim, minha avó, falou para você? Do Israel, né? A minha avó, sabe que esse pessoal antigo, eles são fera nessas coisas, né? Ela chegou, eu levei a Santa um dia, a Santa foi para o hospital com problema, depois voltou, depois foi de novo, depois voltou. Ficou naquele dia, porque ela tinha problema na gestação, tal, ia, vinha. Aí um dia minha avó estava em casa. Aí a Sandra se arrumou tudo para a gente levar ela para o hospital. Aí quando a Sandra foi sair, minha avó chegou e falou assim: deixa eu dar uma olhada na sua barriga. Aí a minha avó colocou a mão na barriga da Sandra. Ela falou assim: olha, hoje você fica. Ela falou desse jeito. Falou: hoje você não volta não, você só vai voltar aqui com o neném no braço. E foi dito e feito. Me pergunto o que é aquela esse povo antigo, eu fazia até parte no passado dessas mulheres, né, antigas. Não me pergunto o que ela sentiu ali na hora que fez ela declarar isso. Mas a verdade é que, baseado em um sinal que ela sabia ser, que aquele dia era a data do nascimento do menino, que era acho que é Israel, né? Acho que foi Israel, que já estava aqui na casa aqui, né? Vocês entenderam, queridos? Então, através dos sinais, nós vamos saber se Jesus está voltando ou não. A saber do que está acontecendo no mundo. Amém? E aí a gente vai, então, ver alguns sinais. O primeiro sinal aqui que eu quero denotar para vocês é o sinal da apostasia e dos falsos profetas. Tá? Considera tudo aqui agora, para que vocês entendam que nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Isso foi escrito há 2000 anos atrás. Então, você tem que considerar que em 1800, em 1700, nasceram muitas seitas, né, que nós conhecemos hoje, como os mormons, a própria Adventista, com a Ellen White, e vários outros profetas que são considerados e foram como falsos profetas, e sem contar no seio da igreja evangélica hoje, né, tanto na igreja pentecostal, como neopentecostal, como tradicional, como antiga, enfim, você vai ver falsos profetas. E isso Jesus disse que seria um sinal da sua vinda. Um outro sinal que ele diz é a apostasia. O que é apostasia? A apostasia é as pessoas deixarem a Jesus, deixarem a fé. O mundo que nós estamos vivendo hoje está muito convidativo para as pessoas pecarem. O pecado ele foi muito aberto, foi muito legalizado. Hoje, coisas que há uns anos atrás era uma coisa horrenda, horrível, hoje estão dentro da lei do governo dizendo você pode fazer e ai de quem criticar você fazer. Coisas que no passado as pessoas olhavam e diziam: meu Deus, que coisa que você está fazendo? Que coisa horrível é essa? Hoje não, hoje está lá na Constituição dizendo você não pode falar nada contra ele ou contra ela, porque o que ele está fazendo, está correto. Diga misericórdia. E tudo isso tem feito as pessoas fazerem o quê? Afastarem de Deus. Olha só o que Paulo diz em Tessalonicenses, diz assim: olha, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Isso ele está falando lá 2000 anos atrás. Orientando os irmãos, dizendo: irmãos, quando alguém falar que Jesus está voltando já, atenta aí, lá naquela época, 2000 anos atrás. Aí ele diz: porque não será assim, ele diz, que quando Jesus estiver vindo, ele diz assim: ó, não deixe que ninguém vos engane de modo algum, porque antes daquele dia, antes de Jesus vir, virá primeiro a apostasia. O que é apostasia? As pessoas abandonando o Senhor. Entenderam? Quantos crentes desviados você conhece hoje? É um sinal, não é? É um sinal forte ou não é? Só que vocês têm noção, hoje